Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais uma transmissão ao vivo, promovida pelo Gran Cursos Online. O nosso bate-papo de hoje é mais do que especial. É para você que pretende fazer a prova, o concurso do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. O edital foi publicado hoje no Diário Oficial, dia 25 de julho. São 18 vagas, mais cadastro reserva, remuneração muito boa, acima dos R$10.000. Ensino médio, e as inscrições vão começar a partir do dia 1º de agosto e vai até o dia 5 de setembro. As provas vão acontecer no dia 16 de outubro e 11 de dezembro. E para entender mais sobre o edital, sobre a prova, a banca examinadora, nosso convidado mais do que especial, um auditor federal, Marcelo Aragão, e professor do Gran Cursos Online. Marcelo, bem-vindo mais uma vez ao Gran Cursos Online. Muito obrigado, prazer, pessoal, estar aqui com vocês, conversando a respeito desse concurso que promete aí para técnico de controle externo do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. É um edital, uma prova mais do que especial para quem quer ser um auditor federal, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é uma preparação e a função de técnico nos tribunais de contas é muito valorizada, né? Afinal de contas, não é só o auditor que tem um destaque maior. O pessoal de apoio, tanto na área administrativa quanto mesmo no apoio às ações de controle externo, tem uma importância significativa. Eu, por exemplo, fui secretário de controle externo do Tribunal de Contas da União em Alagoas, e eu tinha um grupo de técnicos lá que eram fundamentais para que eu conduzisse lá as atividades do órgão, né? Não eram só os auditores que faziam as fiscalizações, as auditorias. Os técnicos apoiavam o trabalho de auditoria, era fundamental, não só me ajudando também a fazer a gestão orçamentária, financeira, patrimonial do próprio órgão de controle, que é importante. Ou seja, uma ótima oportunidade para quem quer seguir carreira na área, né? Depois de passar na prova. Sem dúvida. E aqui eu vou destacar, pessoal, eu tive uma experiência há uns 2 anos atrás, uns 3 anos atrás aproximadamente, de montar uma rede de controle, de fiscalização das Olimpíadas. Então, naquela oportunidade, eu fui ao Rio de Janeiro, conversar com o Tribunal de Contas do município e do Tribunal de Contas do Estado, para desenvolvermos aí uma estratégia de acompanhamento das ações das Olimpíadas. E eu fiquei impressionadíssimo com a competência técnica dos auditores e técnicos do TCM, né? Então eu fiquei muito surpreso e bastante satisfeito com a capacidade técnica do pessoal lá da Secretaria-Geral de Controle Externo e especialmente nas visitas técnicas que o pessoal fazia às obras das Olimpíadas, né? Então podem ficar certos de que o TCM é um órgão de excelência para trabalhar. Professor, o senhor já atua há 25 anos, podemos dizer assim, na área? Eu tenho uma experiência aí rica de 25 anos de auditoria pública. Eu coloquei como meta na minha vida ser um auditor, sempre gostei dessa área. Eu tenho 14 anos de experiência na Controladoria Geral da União, no controle interno, sistema de controle interno do Poder Executivo Federal, que hoje a CGU veio se tornar Ministério da Fiscalização, Transparência e Controle. E eu sou há 10 anos que eu exerço o cargo de Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União e atualmente respondo pela ouvidoria, né, que é importante nesse contato com a sociedade, com o cidadão. Antes da gente destrinchar um pouco esse edital, o que um auditor precisa ter para seguir uma carreira? O que preciso para ser um auditor fiscal? Eu vou trazer essa sua pergunta para próprio edital, próprio conteúdo do concurso, né? Quando se exige, por exemplo, questões num nível um pouco mais aprofundado, questões mais inteligentes, questões que exigem um certo raciocínio, é porque está se exigindo desse profissional, dessa pessoa, desse candidato está querendo ser recrutado, uma capacidade analítica típica de um auditor, né? O auditor tem que ter esse poder analítico, né, de interpretação, de análise, é importante. Mas também quando se exige questões discursivas, como é o caso aqui do concurso TCM, se exige que a pessoa saiba escrever de uma forma concisa, objetiva, clara, porque o produto do trabalho, tanto do técnico quanto do auditor de controle externo, é o relatório. Ele vai ser avaliado pelo que ele produz em termos de comunicação de resultado, uma instrução, um parecer, um relatório. Então, se exige essas questões discursivas para exigir essa competência de saber escrever de forma objetiva, concisa, mas completa. Então vamos agora entender um pouco mais sobre esse edital, mas antes, lembrando que você pode participar, mandar a sua pergunta aqui pra gente no chat que acontece aí, que está abaixo do seu vídeo. Durante o nosso bate-papo, é só mandar a sua pergunta que a gente vai respondê-la aqui para você. Vamos lá entender um pouco melhor, professor,
Como passar? Primeiro é um pouco da atribuição, né? É isso. Sim, sim. A questão do cargo, né? Vamos falar das atribuições. O edital estabelece lá, de forma resumida aqui no slide, executar atividades de apoio técnico-administrativo necessárias ao desempenho das atividades inerentes ao funcionamento do Tribunal de Contas do município de Janeiro, conforme a Lei 5.544 de 2012. Agora, vamos ressaltar aqui que alguns podem estar se perguntando, mas olha, eu já tenho uma rica experiência profissional e eu não estava esperando trabalhar, por exemplo, na área administrativa, vamos supor, né, orçamentária, financeira, de patrimônio do órgão. Ora, nas próprias atribuições do cargo listadas lá no edital, tem realizar instruções processuais, apoiar as fiscalizações, as auditorias. Então, olha, acho que o pessoal tem que ficar tranquilo, porque são muitas as áreas, as possibilidades de trabalhar no TCM, no Tribunal de Contas, seja na área finalística, seja na área administrativa, ou seja, são muitas as possibilidades. Aquela pessoa que tem uma experiência, olha, eu tenho uma experiência em orçamento público, ótimo, ou vai trabalhar na própria área orçamentária do tribunal, ou vai ajudar na fiscalização, no controle sobre a execução orçamentária e financeira do município. Eu tenho uma expertise muito grande em gestão de recursos humanos. Ora, auditorias na área de recursos humanos também constitui objeto do Tribunal de Contas, e a pessoa pode, se quiser, trabalhar na gestão de recursos humanos do próprio tribunal, ajudando a melhorar a qualidade lá dos auditores, dos técnicos. Agora, né? Se compararmos com os outros concursos, não só esse do Tribunal de Contas, o salário é muito bom para a escolaridade, né? Ensino médio. Sem dúvida nenhuma. Vamos ali no slide, olha, escolaridade nível médio, né, completo, e a remuneração inicial, lá, R$ 8.130,22, composta por vencimentos de R$ 1.152,22, gratificação de R$ 6.120, auxílio alimentação de R$ 858,00, e após 3 meses de trabalho ainda é incorporado a essa remuneração, ainda é incorporada uma gratificação em cargos especiais de 2.448, ou seja, a remuneração no início ali da carreira, 10.578, para um cargo de nível médio, meu amigo, está de bom tamanho. E nós colocamos ali a possibilidade de uma excelente aposentadoria, né? Porque no final da carreira a remuneração sobe ali para R$ 17.139, sem contar as outras gratificações, que é melhor a gente não revelar de pronto não, porque o pessoal do Tribunal de Contas não gosta que a gente diga tudo que se recebe ali em termos de benefícios, gratificações, para incorporar essa remuneração belíssima aí do cargo de técnico. E uma excelente aposentadoria também, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Vamos para o próximo? Vamos lá? Seguindo, são 18 vagas, mas tem aí um cadastro de reserva. 18 vagas, na verdade, para concorrência de uma forma geral, são 13, porque é reservado uma vaga para deficiente físico e 4 para negros e índios. Então, de ampla concorrência, são 13 vagas. Agora, o pessoal deve ficar tranquilo porque tem um cadastro de reserva, e aí o pessoal fez uma pesquisa, olha aí, pesquisaram e perceberam que há uma previsão até 2021 de 68 aposentadorias, ou seja, há uma perspectiva aí de chamarem até 70, 80 vagas aproximadamente. O pessoal colocou a TCM Rio e informou que poderão ser feitas até 86 contratações durante o prazo de validade do certame, 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos. Ou seja, tem um histórico de convocar bastante. O que eu estava vendo aqui, no último concurso de auditor de controle externo, eram previstas 50 vagas, o tribunal convocou 200 aprovados. Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um aspecto positivo aí, pessoal, para ficar animado. E agora, veja bem, se a pessoa se prepara, né, faz o dever de casa, estuda com afinco, né, e nós vamos orientar, os professores aqui do Gran Curso vão orientar que material vai ser estudado, mais importante em termos de referência bibliográfica. Se a pessoa está preparada, as 13 vagas está de bom tamanho, né? Agora, sem dúvida nenhuma que existe a possibilidade desse cadastro em reserva de chamarem mais técnicos aí ao longo dos exercícios até 2021, 2020, 2021. Vamos seguir? Vamos lá? Só preciso, né? Só precisa de uma que nós colocamos aí no slide. Datas importantes, hein, pessoal? Muita atenção, hein? Você quer falar, Rafael? Período de inscrição do dia 1º de agosto a 5 de setembro, nós falamos aqui no início. A prova objetiva é dia 16 de outubro deste ano, claro. Prova discursiva 11 de dezembro. Pouco mais de 80 dias aí para estudar, né, professor? Então, pessoal, um tempo bom e razoável para preparação, para estudar. Agora não deixem para estudar na reta final, não, né? Quanto antes
Aí vamos ler na minha disciplina de controle externo, vamos dar uma lida aí na lei orgânica, no regimento interno, vamos acompanhar aí nossas orientações, nossas aulas, na hora de esquentar a turbina mesmo. Edital está aí na praça, saiu hoje, né, dia 25 de julho, então vamos lá, vamos arregaçar as mangas, porque temos aí quase 3 meses para a prova objetiva, mas quanto antes temos que nos preparar, porque são 8 disciplinas importantes, né? Direito constitucional, administrativo, administração orçamentária e financeira, direito financeiro, controle externo, português, raciocínio lógico, administração pública, né? Administração pública não, a administração geral que está sendo exigido nesse edital. Ok, pessoal? E a prova discursiva 11 de dezembro de 2016, então aproximadamente 2 meses após a prova objetiva, teremos aí essa etapa fundamental que decide o concurso, que é a prova discursiva. São 60 pontos, né, na prova discursiva? 60 pontos, 60% da prova objetiva vale para a prova discursiva, decide o concurso, né? Não há dúvida nenhuma que a prova discursiva vai decidir. Agora, olha só, muito pessoal me pergunta assim, professor, eu estou preocupado, o que o senhor acha? São 2 questões discursivas, eu tenho alguma dificuldade. Olha só, se você se preparou para a prova objetiva e vai passar, vai estar dentro das vagas necessárias para ter sua correção, sua discursiva, prova discursiva, ou seja, concorrer, né, na prova discursiva, fazer de fato a prova discursiva, você vai bem também na prova discursiva, porque esse conhecimento importante para sobreviver, para ter sucesso na prova objetiva, permite que o candidato faça uma prova discursiva com tranquilidade, porque ele tem conhecimento suficiente para encarar qualquer artimanha, qualquer assunto que a banca exija para ser abordado ali na questão discursiva, né? Então, olha, relaxa. O que eu digo sempre para os candidatos, para os alunos, é assim, quanto mais, para quem está preparado, quanto mais questão discursiva, melhor. Porque aí você tem a chance, de fato, de fazer a diferença. Tá? Agora, se a pessoa ainda não está bem preparada, aí de fato é uma guerra, né? Você vai concorrer com alguns feras aí, enfim, então essa é a situação hoje em dia dos concursos. Né? Já entrando num assunto com relação ao conteúdo da prova, estou vendo aqui que em 2014 o tribunal deu mais peso nas matérias de direito financeiro, direito administrativo e língua portuguesa. Você acha que vai acontecer o mesmo, professor? Olha, nesse concurso está claro, língua portuguesa são 10 questões na prova objetiva, mas tem um peso na prova discursiva, né? Porque vale também a estrutura, a língua culta, a norma culta da língua portuguesa, sintaxe, regência, a estruturação do texto. Então tem sempre um peso também na prova discursiva, porque tira pontos preciosos, metade da prova é essa coesão gramatical, estrutural, sem dúvida nenhuma. Agora, para esse concurso na prova objetiva, o peso está todo, grande parte, né, da prova é direito administrativo, administração financeira e orçamentária, direito financeiro, que faz parte aí da disciplina de orçamento, né, público, de direito, administração orçamentária e financeira, e a parte de controle externo, que é a nossa parte aqui que nós ministramos. Essas 4 disciplinas representam quase aí 45%, mais de 45% aproximadamente da prova objetiva, né? Então tem um peso forte. Ou seja, você 10 questões de português, 10 questões de raciocínio lógico, 14 questões de controle externo, 14 questões de administração financeira e orçamentária e 14 questões de direito financeiro. Vai dar um peso maior em direito constitucional, administração financeira e orçamentária também, né? Sem dúvida nenhuma. Vamos seguir os slides? Vamos lá. Bom, perfil da banca, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, IBFC. Muitas pessoas ficam receosas, mas essa não é uma banca muito experimentada. Olha, pessoal, eu sempre oriento o pessoal, meus alunos, o seguinte, se você está bem preparado, não importa a banca. Não importa as artimanhas, não importa os eventuais equívocos, eles erram, né? Então eu acho, até brinco em sala de aula, fica até meio uma presunção, né? Fica parecendo que eu fico me valorizando demais, mas eu digo assim, gente, não valorizem, superestimem a capacidade da banca, não, tá? Os colegas lá têm suas dificuldades, suas deficiências, então existe às vezes
alguns equívocos na elaboração das questões. Mas olha, independentemente da banca ser mais experimentada, menos experimentada, se você está preparado para uma prova no nível intermediário, mais avançado, um nível mais básico, que exija um conhecimento, uma leitura atenta das normas, dos aspectos doutrinários, não importa que é mais ou menos o estilo, né, do IBFC, não importa. Se você está bem preparado, você vai ter sucesso nesse concurso. Agora, vamos colocar lá, nós colocamos acostumada com o concurso ao IBFC, regionais, né? Acostumada com o concurso de pequeno e médio porte regionais, costuma cobrar questões literais, então muito importante a leitura da norma, né? No direito lá financeiro, na administração financeira orçamentária, vamos ler lá as disposições previstas na 4.320, na Lei 4.320, nas regras constitucionais a respeito das regras orçamentárias, dos princípios orçamentários, da LRF, a leitura da norma do Manual Técnico de Orçamento, do Manual de Contabilidade Pública, MCASP, que é importante também. Ou seja, vamos ler as normas, porque às vezes essa banca costuma cobrar questões literais, e aí a leitura atenta facilita, né? Matemática e português aí está falando da Sesgran Rio. Ali está dizendo que em matemática e português o estilo adotado pelo IBFC costuma se aproximar ao estilo da banca Sesgran Rio, que é já acostumada lá. Enfim, são questões bastante teóricas, enfim, práticas também, eventualmente, mas de um nível mais, assim, eu diria, não é de um nível avançado, no nível básico, intermediário, tranquilo de encarar para quem está bem preparado. Okay? E aí ela realizou concursos para, ali é o quê? PC, Rio de Janeiro? Não. Enfim, Ministério Público, São Paulo, SEAP do DF. Ela tem elaborado, tem organizado alguns concursos recentes na área pública, e eu até trouxe uma questão recente do concurso 2016, que o IBFC elaborou. Vamos seguir aqui, vamos passar para vocês. Olha, analista na área de contabilidade da EBSER, que é a empresa brasileira de serviço hospitalar, em 2016. Para vocês perceberem ali, até escolhi uma questão de administração financeira orçamentária, que é a disciplina carro-chefe desse concurso, para que vocês percebam ali o estilo adotado pela banca em recente prova, né? Então, olha, vamos ler a questão. Seguem abaixo alguns princípios orçamentários e seus conceitos. Afirmativa 1. Determina que a LOA, Lei Orçamentária Anual, de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Trata-se do princípio da universalidade. De fato, essa primeira afirmação está correta. Trata de um princípio importante da universalidade, que a lei orçamentária vai ter que conter todas as receitas e despesas do poder público. A segunda afirmação estabelece que a LRF não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Trata-se do princípio da exclusividade. Percebam, olha a sutileza. Estaria certa a segunda afirmação se ao invés de falar em LRF, falasse em LOA, porque é um princípio orçamentário, da Lei Orçamentária Anual. Então o correto, na afirmativa 2, estabelece que a LOA, Lei Orçamentária Anual, não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação de despesa, tratando-se do princípio da exclusividade. Então, uma sutileza. O princípio está correto, mas não é LRF, é a LOA. Olha que detalhe. E a 3, na mesma linha, olha, delimita o exercício financeiro orçamentário, período de tempo ao qual a previsão das receitas e a fixação da despesa, na LDO, irão se referir. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não, também é na Lei Orçamentária Anual, né? Na LOA. Então o erro não está no princípio e na definição do princípio, e sim num detalhe. Ao invés de LOA, colocou na afirmativa 2 LRF, na afirmativa 3, ao invés de LDO, seria LOA. Ok? Ou então, seja, olha, tem que prestar bastante atenção na própria muita questão. Atenção. Né? E olha, perceba o estilo que ela adota ali na solicitação. Olha só. Assinale a alternativa correta.
Então, A, apenas a afirmativa 2 está correta. B, apenas a afirmativa 3 está correta. Ou seja, ela exige que o aluno esteja atento a cada uma das afirmativas. Ela também, vira e mexe, adota um estilo do tipo, diga, assinale a alternativa correta. Estão corretas duas, apenas uma, apenas duas, apenas três, todas, nenhuma. Enfim, aí já é um estilo complicado, né? Não é tão simples, então, o estilo que o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação acaba adotando. O gabarito, vamos voltar lá, o gabarito é a alternativa D, D de dado. Apenas a afirmativa 1 está correta, ok? Para que vocês tenham aí uma percepção, uma exemplificação simples, né? Aqui de uma questão na disciplina carro-chefe do concurso, Administração Orçamentária e Financeira Orçamentária, uma questão recente elaborada pela banca organizadora. Okay? Professor, falando em estilo, já tem um aluno aqui do Gran Cursos Online, o David César. Ele, professor, já sou aluno do Gran Online e prestei o concurso do Tribunal de Contas da União. Gostaria de saber se o alvo das questões se assemelha mais aos concursos do TCE ou TCU. O alvo? Olha, as bancas, quando você muda uma banca, o TCU, quem organizou o último concurso foi o CESP, né? Sebrasp. Então é um estilo diferente. Bem diferente. Eu procuro sempre ministrar o conteúdo dos cursos de acordo com o estilo da banca. Se é a Fundação Carlos Chagas, nós já sabemos mais ou menos quais são os aspectos mais potenciais que a Carlos Chagas costuma cobrar. Se é a ESAF, nós sabemos, conhecemos o estilo da ESAF. CESP já tem um estilo diferente. Agora, para um concurso para Tribunal de Contas, não há dúvida nenhuma. As regras constitucionais, as competências constitucionais estabelecidas para os tribunais de contas, lá no artigo 71 ao 75 da Constituição, do 70 ao 75 da Constituição Federal, é importantíssimo para qualquer concurso, seja para TCU, seja para TCM, para TCE, e a lei orgânica e o regimento interno do Tribunal de Contas do município de Janeiro, né? Então nós temos que estar muito atento lá às disposições contidas na lei orgânica e no regimento interno do Tribunal de Contas do TCM. Agora, lógico que o estilo adotado pelo IBFC é um pouco diferente do estilo adotado pelo CESP. O CESP exige questões do tipo certo e errado, questões mais interpretativas, que exigem um raciocínio um pouco mais aprofundado. Já o estilo adotado pelo IBFC em questão de múltipla escolha com 4 alternativas, são questões assim, transcrição mais literal da norma, então exige em vez de um raciocínio mais aprofundado a respeito das competências, do funcionamento do tribunal, do estilo do CESP, exige um conhecimento, uma leitura atenta das regras lá contidas no regimento interno da lei orgânica do TCM. Vamos seguir, professor. Agora nós falamos um pouco sobre os conteúdos, né? Bom, nós já conversamos, né, a respeito, mas vamos lá, agora fica mais claro ali no slide, ó. Provas objetivas. 4 das 8 matérias correspondem a 60% da prova. Eu tinha dito, né, até de forma equivocada então, 45%. Então estou aqui recapitulando, né, corrigindo, tá, pessoal? Então você contar aí direito administrativo, direito financeiro, controle externo e administração financeira orçamentária, corresponde a 60% da prova. Ok? Então, aí são aquelas questões, aquelas disciplinas que vão decidir de fato o concurso. Agora, olha, num concurso desse nível, né, para, em princípio, 18 vagas, bastante concorrido, nível médio, né, teremos aí com certeza uma quantidade expressiva, robusta de candidatos aí inscritos. O candidato, para passar no concurso desse, tem que ser bom em todas as disciplinas. Né? Eu estou preocupado de fazer um mínimo em algumas disciplinas. Olha, pessoal, você não tem que pensar dessa maneira, não. Você pode até ficar com essa preocupação de fazer o mínimo em uma disciplina. Das 8. Agora, se você tiver a preocupação de fazer o mínimo em 3, 4 disciplinas, você não vai chegar a um resultado, no geral, de 70%, 75% líquido necessário para você passar a sobreviver numa guerra dessa daí. Ok, pessoal? Não estou aqui assustando, hein? Estou aqui incentivando, por favor. Nós estamos aqui tentando ajudá-los na preparação. Os professores todos aqui do Gran Curso estarão dispostos a orientá-los, a
a passar aí o conteúdo importante para esse concurso, tá? Mas você tem que estar bem preparado, sem dúvida nenhuma. Principalmente na área de direito administrativo, financeiro e controle externo, que está ali, que é o grande peso da prova. Vamos seguir, professor. A prova vai ser no Rio de Janeiro, né? Prova no Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, na sede lá do TCM, no Rio de Janeiro, não poderia ser diferente, tá? Bom, provas objetivas ali, o mínimo, né? Não queria nem falar sobre isso. A pessoa está preocupada com o mínimo em uma ou outra disciplina. Eu tenho uma certa dificuldade em raciocínio lógico. Ok, então você vai trabalhar para sobreviver. Agora, você vai ter que tirar a diferença em outra disciplina. Sem dúvida nenhuma, né? Olha, português e raciocínio lógico é básico. Por que é básico? Por que o candidato, para passar num concurso desse nível, tem que ir muito bem em raciocínio lógico e língua portuguesa? Que não é nem aquela disciplina do carro-chefe. Porque você vai concorrer com os feras. E os feras, que vão de fato, né, ter a sua questão lá, participar da prova discursiva, vai ficar lá no universo de 200 e tantas candidatos que vão ter sucesso na prova objetiva, ele vai muito bem, o fera, em língua portuguesa e raciocínio lógico, porque são disciplinas mais básicas. Né? Então, se a pessoa tem uma certa dificuldade em raciocínio lógico, ela vai ter que ter um desempenho muito bom em direito administrativo, direito constitucional, na nossa disciplina de controle externo, para compensar essa deficiência. Ok? Para, na média, ela ter lá uma média robusta aí de, vamos dizer, 75% para estar brigando de fato ali pelas vagas, né? Ou seja, isso dá um conteúdo teórico bastante, né? Sim, são 8 disciplinas, né? E olha, pessoal, não são muitas disciplinas, hein? Comparado aí com outros concursos que nós conhecemos, que nós estamos ajudando aí a ministrar disciplinas, tem concurso de nível superior que se exige 15, 16, 18 disciplinas. Então são 8 disciplinas. Então vamos aí arregaçar as mangas, vamos estudar, vamos aí esquentar as turbinas, vamos estar preparados aí que esse conteúdo não é tão grande assim. Agora requer, sem dúvida nenhuma, preparação, leitura. Tá? Vamos seguir agora a prova discursiva, será? Não, controle externo. Olha, eu, lógico, puxando sardinha aqui para a minha disciplina, não poderia ser diferente, coloquei aqui o conteúdo de controle externo, tá, pessoal? Não tivemos surpresas. Olha, o conteúdo da última prova já era tão extenso que não era de se esperar nenhuma surpresa. Eu esperava, assim, no máximo, lei de improbidade administrativa poderia ficar nesse conteúdo de controle externo, não ficou. Né? Uma ou outra disciplina do campo do direito administrativo, que está bem extenso o conteúdo de administrativo, poderia entrar aqui na disciplina de controle externo. Mas olha, eles não inovaram, ficou basicamente o conteúdo da prova anterior para técnico controle externo, né, que foram aí transpostos para o cargo lá de nível superior, de auditor, lá no Tribunal de Contas, então ficou o mesmo conteúdo. Vamos lá, vamos citar rapidamente. Aqui não se trata, né, de já ministrar aqui o conteúdo de controle externo, mas rapidamente, olha, controle da administração pública é uma parte mais doutrinária, então qualquer livro robusto, importante, de direito administrativo ajuda, tem um capítulo sobre o controle da administração pública. Eu gosto muito da Maria Zanella de Pietro, né, do direito administrativo, tem um capítulo lá sobre o controle da administração pública, conceitos, abrangências, tipos importantes. Depois o sistema de controle externo. E aí sempre há uma dúvida, sistema de controle externo, o que eu tenho que estudar? Olha, não só entender o sistema de controle externo no Brasil, que é formado aí o controle externo pelo Poder Legislativo em auxílio, aí, com auxílio do Tribunal de Contas, mas também falarmos um pouco a respeito de modelos de controle externo no mundo, modelos de controladoria geral, auditoria gerais, no modelo anglo-saxônico e também saxão, e comparando aí com o modelo de tribunais de contas em diversos países, né, como no Brasil. Tá? Na sequência, regras constitucionais sobre controle externo, fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Então, são regras previstas lá no artigo 70 ao 75 da Constituição Federal, no capítulo de fiscalização contábil, financeira e orçamentária. E importantíssimo, especialmente, as competências estabelecidas para os tribunais de contas. Depois, tribunais de contas, funções, as principais funções exercidas, a natureza jurídica,
são sempre questões importantes, palpitantes. Qual é a natureza jurídica? É adjudicante? É administrativa? O que tribunal? Tribunal está vinculado ao Poder Judiciário? Não, o tribunal é um órgão independente, autônomo, né, apenas vinculado. Ao Poder Legislativo e não subordinado, por ser um órgão autônomo e independente. Então a natureza jurídica da decisão em tribunal é administrativa, não vamos falar muito sobre isso. Eficácia da decisão em tribunal, muito importante. As decisões de tribunal condenatórias ou que apliquem multas são consideradas título executivo, então são títulos bastante para serem executados, sem necessidade de nenhuma burocracia de registrar em dívida ativa ou outra burocracia. Basta o título, a condenação, a decisão do tribunal transitada em julgado, pode ser executado pelo erário credor, pelo órgão de consultoria jurídica lá no município do Rio de Janeiro, que é a Procuradoria Jurídica. Controle de constitucionalidade dos tribunais de contas. É importante que a gente saiba que, sem dúvida nenhuma, dentre as funções do Tribunal de Contas, tem essa de fazer o controle da constitucionalidade no caso concreto, né? Enfim, aí não é em tese, caso concreto, ao tribunal apreciar algum aspecto, algum ato de gestão, ele pode verificar a conformidade desse ato perante a Constituição e determinar que ele seja desconstituído, sustar a execução desse ato, comunicando a decisão lá à Câmara Municipal, no âmbito do município de Janeiro, em função dessa competência importante de controle de constitucionalidade. Depois, Poder Legislativo, os tribunais de contas e o controle, o relacionamento que existe, né, entre lá a Câmara Municipal e o Tribunal de Contas do município. Controle interno e os tribunais de contas, importantíssimo, né? A controladoria lá no município de Janeiro tem um papel fundamental de apoiar o Tribunal de Contas no exercício da sua missão institucional. Depois, controle externo e interno na Constituição, acho que ficou redundante, já que tinha antes controle interno em tribunais de contas, ficou redundante, né? Controle externo e interno na Constituição. Então a gente vai ver quais são, isso é importante, o aluno tem que saber, o candidato tem que saber quais são as finalidades do controle interno, do sistema de controle interno, Controladoria Geral do município de Janeiro, e em comparação com as atribuições, competências do tribunal. Você não pode confundir a competência de um com a competência de outro. Isso é que a banca exige muito. Depois, aí eu acho que a parte mais importante, fundamental, Tribunal de Contas no município de Janeiro, sua lei orgânica, o regimento interno, né, toda a parte de competência, jurisdição, quem está sujeito à ação fiscalizadora, judicante do Tribunal de Contas, a parte de organização, presidente, vice-presidente, conselheiros, os auditores, conselheiros substitutos, os procuradores do Ministério Público Especial de Contas, a parte também de sessões, jurisprudência, a parte importantíssima da atividade de controle externo, fiscalização e a parte judicante, julgar contas, e aí vai, né? O regimento interno é muito rico, diversos capítulos importantes. Eu no curso, pessoal, olha só, eu vou ressaltar os principais aspectos. Se eu fosse ler o regimento interno na íntegra, seria muito maçante, né? Não vou me permitir a fazer um negócio desse. Logicamente que o candidato vai ter que ler o regimento interno e a lei orgânica na íntegra. O que eu vou ressaltar são os aspectos mais potenciais, figurinha carimbada em prova de concurso, não poderia ser diferente também, vai constituir objeto ali do IBFC. E por fim, as sanções aplicáveis pelo TCM, não sei por que está ressaltado ali especificamente a lei, né, que cuida das sanções, porque se você estuda o regimento interno, um dos capítulos no regimento interno é o capítulo das sanções, né? Quais as sanções que o TCM pode aplicar. Então ficou um pouco redundante esse conteúdo, mas olha, constitui aí o foco dessa disciplina importantíssima aí de controle externo e pode ser objeto de questão discursiva, hein? Eu acho, já estou aqui ousando, olha só, hein, antes da aula, aqui nesse bate-papo, de dizer que teremos uma questão, em termos de conteúdo, discursiva, envolvendo lá administração financeira orçamentária ou direito financeiro, e uma outra de controle externo. Já estou aqui ousando, logicamente sem menosprezar o direito administrativo, que é carro-chefe também, né? Agora, professor, antes da gente falar da prova discursiva... Perdão, Rafael, se eu estou falando demais, né? Me empolgo. Eu me empolgo aqui, pessoal. Perdão, é apenas um bate-papo inicial aqui, mas a gente... Eu trouxe o Tribunal de Contas como uma missão aqui de vida. Eu sou um profissional de controle, tribunais de contas, me relaciono com todos os tribunais de contas no Brasil. Então vocês estão percebendo aí que eu sou apaixonado pela auditoria governamental. Escolhi essa profissão para a minha vida, né? E é isso que os concurseiros querem. Agora, professor, com todo esse conteúdo, e por falarmos aqui que é uma prova literária, o David está perguntando lá no nosso chat,
Professor, dado o fato de ser 100 questões e 4 horas de prova, é provável que elas sejam questões de textos curtos? Olha, David, é complicado, né? O estilo, nós vimos ali um exemplo de uma questão. Não era tão simples não, hein? Não era uma questão dessas mamão com açúcar, do nível básico, fácil, não. Então, são 4 horas, 100 questões, vai requerer aí muita atenção. E aí eu dou uma dica, né? Empacou, teve uma certa dificuldade, pula na questão, não vai ficar perdendo muito tempo na questão, pula, vai para a próxima, que você vai ter mais tranquilidade aí para solucionar uma quantidade razoável de questões nesse universo aí de 100 questões. Então, David, não esperamos uma prova muito difícil, muito complicada pelo estilo da banca, mas também não vamos esperar, por ser em 4 horas, questões muito básicas não, tá? Teremos sim, com certeza, questões de múltipla escolha, 4 alternativas muito simples, muito simplórias. Eu acho que isso é ruim, porque o candidato está bem preparado, tem que torcer para questões no nível, pelo menos intermediário, né? Porque questões muito básicas, muito fáceis, nivelam por baixo, né? Aquela pessoa que está muito preparada e a outra que está no nível médio vão concorrer de igualdade de condições, né? Então, assim, o candidato está preparado, tem que esperar questões no nível, assim, razoável, nível intermediário e tal, mas por serem 4 horas, não espere questões muito simples. 4 horas é mais do que suficiente para você corrigir 100 questões, mesmo que sejam robustas, tá? Mas é aquilo que falamos. Não estou querendo assustar, pessoal, por favor. Estou querendo que vocês se preparem. Mas é aquilo que nós falamos anteriormente, usando aquela questão, né? São itens, o número de itens comparado a do CESP é menor, mas exige uma atenção com relação ao texto, à estrutura ali do que se pede. Porque são 4 alternativas, 4 né? alternativas. O aluno vai ter que examinar cada uma das 4 alternativas para verificar qual que é a correta, qual que é a incorreta, dependendo do enunciado lá da questão. Então vai requerer, sem dúvida nenhuma, aí vamos dizer, 4 alternativas vezes 100 são 14 itens que o candidato vai ter que examinar cada um, se está certo, se está errado, se está correto, se está incorreto. Antes da gente seguir para a prova discursiva, a Débora Cândido está perguntando: estudo para a Receita Federal, vale a pena focar neste concurso? Débora, olha, as disciplinas exigidas para a Receita, auditor, né? Se for auditor, exatamente. Não sei se é o analista tributário, vai depender muito aí do foco da Débora, mas se for auditor, as disciplinas comuns aqui são direito constitucional, direito administrativo, português, raciocínio lógico e alguma coisa de administração, se eu não estou enganado, administração financeira orçamentária, direito financeiro, cai também lá. Então, assim, boa parte do que a Débora está estudando para a prova da Receita Federal, auditor ou analista tributário, vai servir para esse concurso, sem dúvida nenhuma, né? O auditor da Receita Federal tem uma remuneração hoje robusta, inicial, né? Lá no nível hoje, o nível final da carreira de técnico equivale ao nível inicial lá do auditor da Receita Federal. Mas em termos de preparação, se a Débora está se preparando já há algum tempo para a prova da Receita Federal, ela terá plenas condições de sucesso para lograr sucesso nesse concurso, tá? Agora, meu foco, meu sonho é ser auditora da Receita Federal. Débora, por favor, auditora da gestão pública, né? Exercer o controle da gestão pública também é tão nobre quanto a área tributária fiscal. Então, assim, faça, Débora, passe nesse concurso, depois você vai resolver se deve ir para a Receita Federal, fazer o concurso para a Receita ou não. Pode ser aí uma escadinha, né? Quem sabe que o pessoal do Tribunal de Contas não me ouça falar essa coisa, né? Passa lá no tribunal, depois vai para a Receita, enfim, mas aí tem um cadastro de reserva grande aí para recompor aí essas eventuais vacâncias ao longo dos anos, né? É isso, Débora, dada a dica. Vamos seguir agora para a prova discursiva. São 2 questões, são 2 assuntos, é isso, professor? São 2 questões discursivas, então são 2 provas, de fato, né? Então nós não sabemos, de fato, que o edital não deixa muito claro se são questões mesmo, perguntas a serem respondidas, se é um texto técnico pedindo que o candidato elabore um relatório, um parecer, ou se vai ser, olha, dado o enunciado da questão, dado uma situação hipotética, elabore um memorando, elabore um ofício, né, elabore um parecer, nós não sabemos, né? Nós temos que... A grande referência para essas 2 questões
provas discursivas é lá o manual de redação oficial do município do Rio de Janeiro. Então, olha, capturem lá na internet, né, qualquer site de busca, peguem esse manual de redação oficial do município de Janeiro e deem uma lida lá em termos do tratamento, né, das formas de tratamento, das orientações quanto aos termos utilizados nos diversos documentos e também quanto à estrutura, né, de um ofício. Eu ressaltaria aqui, pelo cargo de técnico nível médio, ofício, memorando, mas também o parecer, porque o técnico também ajuda, né, com parecer na área de controle externo, instruindo processos. Uma certidão também é um trabalho não administrativo, e sim de controle externo. Expedir certidões é importante a pedido de cidadão. Por exemplo, eu hoje estou responsável pela ouvidoria, eu faço muitas certidões, elaboro muitas certidões lá para atender pedido pela Lei de Acesso à Informação. É um interesse, um dever, um direito, né, do cidadão pedir aí eventuais certidões sobre processos que ele eventualmente respondeu ou está respondendo dentro do Tribunal de Contas, né? Então são duas questões discursivas cuja referência é o Manual de Redação Oficial do município do Rio de Janeiro. Agora olha só, pessoal. É a base. Atenção, se fosse prova do CESP, eu diria assim, muita atenção quanto ao conteúdo. O CESP procura concentrar a maioria da pontuação, da avaliação, no conteúdo. Vale mais o domínio técnico do assunto. Aqui não. Aqui meio a meio. Metade é o conteúdo, domínio técnico do assunto, mas metade é a estrutura do texto, né? É a forma de acordo com o manual lá de redação oficial do município de Janeiro. Então, olha, para a prova discursiva, para ter um sucesso aqui, você tem que estar atento ao conteúdo, estudando, né, as 8 disciplinas, né, enfim, mas também quanto à forma, quanto à estrutura do texto de acordo com o manual técnico lá oficial de redação. Professor, pode ser até usado também nessa prova discursiva. A Vanise Cristina quer saber qual a indicação de livro para estudar a lei orgânica do Tribunal de Contas. Olha, Vanice, olha, é difícil nós termos aí algum livro, algum autor que tenha escrito especificamente sobre a lei orgânica, o regimento interno do TCM. O que nós temos são apostilas importantes, materiais didáticos, teóricos, que alguns professores, dentre os quais eu, espero aí que você confie aí na nossa, né, na nossa experiência. O que eu vou fazer, não fiz ainda, tá? A gente tem que prometer algo que a gente tem que falar a verdade, né? Eu já gravei o conteúdo de controle externo para o TCM, falo lá, abordo sobre diversos aspectos importantes da lei orgânica, do regimento interno, mas não disponibilizei um material teórico específico a respeito desse conteúdo. Mas eu tenho conversado aqui com a coordenação, vou preparar, além dos slides, além das nossas aulas, além dos exercícios solucionados, eu vou sim elaborar um material teórico sobre todo esse conteúdo para passar para os candidatos, aí, para os alunos. Olha, estou prometendo aqui, depois vão me cobrar, né? Saindo daqui já vou conversar com a coordenação para a gente estruturar aí esse texto aí, material teórico importante, já que infelizmente vou ficar devendo aí um livro específico, né? O livro de controle externo é muito calcado no TCU. O Luiz Henrique Lima, né, que é um conselheiro, colega que foi nosso colega lá no TCU, elaborou, eu gosto muito desse livro. Tem diversos livros de controle externo, nessa parte mais geral, constitucional, das competências, da eficácia das decisões, do tipo de decisões do tribunal, de outros aspectos importantes. Qualquer livro bom de controle externo, e eu estou dando a dica controle externo do Luiz Henrique Lima, você cobre tranquilamente. Agora, essa parte específica, lei orgânica e regimento interno, temos que ler o regimento interno da lei orgânica, não vai ter como não fazê-lo, e aí confiar no meu material teórico, aí no nosso resumo aí, gerencial importante que nós vamos preparar com dicas importantes nesse material teórico que nós vamos disponibilizar. Falando em dica ainda na prova discursiva... Pessoal, Rafael, nem comentei isso com a coordenação, hein? Estou dando aqui de antemão, sei que serei cobrado, né? Porque o que tem hoje disponível lá são as gravações, são as aulas, os nossos slides, né? A nossa conversa, a solução das questões em cada um desses assuntos. Vou preparar também o material teórico.
pode confiar aí, ok? É isso, voltando ao assunto da prova discursiva, é comum observar, e uma dica também, né, professor? Às vezes cai um assunto lá, a pessoa, bom, vou dominar esse assunto, e acaba fugindo do tema, né? Se empolga tanto e foge do tema. É uma dica importante, tomar cuidado com isso, né? Sem dúvida nenhuma, né? Fuga ao tema é motivo para desclassificação, né? Exatamente. Nota 0. Fugiu do tema, olha, eu digo assim, pessoal, brincando aqui num clima mais informal, eu sempre oriento assim, gente, eu dei um branco, professor. Se deu um branco, você vai tentar enrolar a banca, né? Agora, você tem que enrolar com categoria, porque se você fugir demasiadamente ao tema principal ali que está sendo solicitado, ou se você não entendeu o recado, né? Exatamente. O grande desafio na questão discursiva é o candidato entender o que a banca está querendo, que está sendo solicitado. Depois que ele entende, fica fácil. Se ele está bem preparado, ele escrever, tem que até se segurar para o texto não ser prolixo, para não falar demais, não escrever demais, né? Mas é importante que a pessoa se atenha exatamente ao tema para não ter essas fugas, porque pode ser, inclusive, objeto de desclassificação. E olha, se eu não estou enganado, você tem que ter, no mínimo, na prova discursiva, se eu não estou enganado, valem 60 pontos, você tem que ter no mínimo 36 pontos. Então 60%, não é isso? 60%, exatamente. 60% líquido como mínimo para você sobreviver na prova discursiva. Ela vai decidir, sem dúvida nenhuma, esse concurso. Se você vai estar dentro das vagas aí do reserva, cadastro de reserva ou não, pessoal. Se você pode até lograr um êxito de ter lá, tá dentro dos 200 e tantos candidatos, 280, se não estou enganado, 200 e tantos candidatos que vão participar da prova discursiva. Mas daí, se você vai lograr o êxito aí na prova discursiva, depende muito da sua preparação, da sua tranquilidade nessa prova discursiva e daquelas técnicas que qualquer bom professor de discursiva vai passar, né? Enfim, que aqui não cabe nesse momento aqui da gente conversar. Olha só, pessoal, vou aqui, Rafael, você me dá um tempinho? Não sei se eu estou extrapolando muito esse tempo nosso. Pode continuar. Me aconteceu uma situação inusitada, uma ocasião, porque o professor tem que contar muito com a sorte, né? E em certa ocasião eu estava no Rio de Janeiro, ministrando uma aula de controle externo para o concurso do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E lá tinha também prova discursiva. E estava claro no edital que uma das questões discursivas seria da parte de controle externo. E quando eu estava me preparando lá, concluindo o meu curso, já me despedindo da turma, o pessoal me colocou na parede: professor, o senhor não vai sair do Rio de Janeiro aqui enquanto o senhor não disser, dar dicas de possíveis temas para discursiva aqui. O senhor não vai sair daqui enquanto não der essa dica. Eu falei: gente, mas tudo que a gente falou aqui é importante para a prova discursiva, é difícil para um professor acertar. Mas vamos lá, já que vocês estão me colocando na parede aqui, eu estou com voo aí, né, próximo horário de voo a isso, vocês estão dizendo que não vão me liberar enquanto eu não der essas dicas, e fui lá falando de alguns temas fundamentais, figurinha carimbada, né, que normalmente consta em prova discursiva. Meu amigo, o primeiro tema que eu escolhi e solucionei com eles lá, apresentei um conteúdo, né, teórico, foi o que caiu na prova. Caramba. Na segunda, na terça-feira, quando saiu o resultado, ou na segunda-feira, né, quando a prova foi no final de semana, na segunda-feira eu estava recebendo e-mail na minha caixa de e-mail assim: professor, o senhor ou é da banca ou o senhor tem bola de cristal, porque um dos assuntos que o senhor colocou, o assunto que o senhor mais comentou aqui conosco foi justamente que eram tipos de decisões em processo de contas, tribunal, decisões preliminares, decisões definitivas e decisões terminativas. Foi justamente a prova discursiva na parte de controle externo, né? Então o professor nessa hora, pela sorte, mas também sabendo que as bancas repetem muito o que as outras bancas acabam cobrando, né? Não leva em consideração que a banca é muito criativa não, hein? Os colegas não são muito criativos não, eles repetem muitos exemplos e exemplos de conteúdo de provas anteriores. Então eu fui na bucha, né? Dei sorte. Então depende muito dessa sorte aí. Mas olha, não contem com a sorte, pessoal. Vamos estudar todos os assuntos, né? Para passar nessa prova, que é uma guerra, você não pode escolher, esse tema aqui eu vou focar mais o meu estudo, esse outro aqui eu vou deixar de lado. Não escolha. Eu vou ler só o regimento interno, vou esquecer a lei orgânica, já que o regimento interno aborda a maioria dos aspectos da lei orgânica. Não faça isso. Leia a lei orgânica, leia o regimento interno também, leia tudo.
Ok? Verdade. Agora, professor, diante dessa sua capacidade de acertar um tema, você não se arrisca, não? E chutar um tema que você acha vamos deixar aqui um suspense, né? Vamos fazer nosso marketing aí para contar aí com a confiança do pessoal na nossa disciplina, né? Logicamente que eu vou até propor ao pessoal, a coordenação aqui do Gran Curso, de eu gravar para aqueles alunos que se matricularem da disciplina de controle externo, gravar uma aula, né, aquele bloco de 30 minutos, especificamente para esses temas palpitantes para a prova discursiva. Vamos aproveitar isso. Ótimo, vai ser Olha só, hein, pessoal, que coisa, hein? Eu já estou devendo aqui de cara um material teórico de controle externo e uma aula específica sobre temas para a prova discursiva de controle externo, né? Na demais disciplina não, né? Você pode aí os professores vão me bater aqui, né? E você, concurseiro, pode cobrar que ele vai fazer. Vamos lá, como estudar? Dicas. Vamos começar, vamos seguir? Preparatórios do Gran Cursos Online. Sem dúvida nenhuma, né, pessoal? Aqui professores, o Gran Curso aí dispõe de professores aí de renome, com bastante experiência. Não poderíamos deixar de sugerir, de recomendar esses cursos preparatórios aqui do Gran Cursos Online, né? Em todas as disciplinas temos profissionais do mais alto gabarito, com bastante experiência, não só profissional, mas também em concurso público. Porque também não basta o professor ser especialista ali no órgão, né? O Marcelo é um auditor, tem 25 anos de auditoria pública. O que o candidato quer saber, meu amigo, não como é que funciona na prática a auditoria pública lá no Tribunal de Contas, no TCM. O candidato quer saber o que vai cair. Professor, o que vai cair nessa prova? O que é mais importante? Então, sem dúvida nenhuma, o curso preparatório do Gran Curso Online é a nossa dica. O que vai cair? Só interrompendo, é exatamente isso que o David também está fazendo outra pergunta. No que tange ao controle externo, o senhor espera questões mais direcionadas à fiscalização propriamente dita ou aspectos doutrinários? David, olha só, tanto a parte doutrinária quanto a parte normativa, vamos dizer assim, da lei orgânica do regimento interno, jurisprudência, eu diria assim, lógico que outro assunto requer o conhecimento de decisões do Supremo Tribunal Federal, do entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito das competências dos tribunais de contas, né? Por exemplo, o controle de constitucionalidade tem uma súmula lá do Supremo Tribunal Federal estabelecendo essa competência aos tribunais de contas. A parte de apreciação de atos sujeitos a registro, você tem diversas decisões importantes do Supremo Tribunal Federal a respeito, tem até uma súmula vinculante a respeito do contraditório da ampla defesa. Então a parte de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é importante para alguns assuntos. O que o David quer saber é o seguinte: a parte doutrinária é importante ou só a parte mais prática, fiscalizadora que ele colocou, ou normativa? Os dois, David, os dois. Né? É importante que você tenha uma perfeita compreensão doutrinária a respeito do que é o Tribunal de Contas, qual é a natureza jurídica das decisões do Tribunal de Contas, que isso é mais doutrinário, também jurisprudencial, a eficácia das decisões em tribunais de contas. Então, essa parte doutrinária, teórica, é importante. Mas, sem dúvida nenhuma, que jurisprudência não muito aprofundado, mas algumas decisões importantes, entendimentos importantes do Supremo Tribunal Federal são importantes. Jurisprudência do próprio Tribunal de Contas, pode esquecer. Se fosse cair no nível de decisões específicas do próprio Tribunal de Contas a respeito de um outro assunto, seria uma prova muito avançada, que não seria uma prova para o cargo ali do técnico de controle externo. Agora, sem dúvida nenhuma, David, além da doutrina, dos aspectos mais teóricos, das competências constitucionais, das funções do Tribunal de Contas, a lei orgânica e o regimento interno é o carro-chefe em controle externo. Né? Teremos aí, sem dúvida nenhuma, metade da prova, vou usar, né? 14 questões. Teremos com certeza de 6 a 7 questões desse conteúdo sobre o regimento interno. A parte lá de organização, jurisdição, competências, o funcionamento, a organização do tribunal, a parte de controle externo, né? O Deide falou da parte fiscalizadora, não pode deixar também de lado a parte judicante, de julgar contas. Exatamente. Né? Então, todas as facetas e funções do controle externo são importantes. David, eu não sei se eu fui objetivo para responder essa sua questão. Foi uma perguntinha difícil, né? Da gente aqui, tudo é importante, doutrina, jurisprudência e a parte normativa. Respondeu. Tá? Agora, dicas da reta final. Nós já falamos aqui que o importante também é entender a banca, uma dica inicial. E agora, com o edital publicado, é planejar o estudo. Sem dúvida nenhuma, se organizar, planejar o estudo,
pegar as dicas e orientações importantíssimas dos professores, né? Essas dicas de reta final são muito importantes porque o professor direciona o estudo nessa reta final para aqueles aspectos mais potenciais, que normalmente as bancas cobram mais em controle externo. Não tem como, não vai ter como eu não orientar, por exemplo, em controle externo, que o aluno esteja muito atento à parte de competência judicante, de julgar contas, né? Essa função judicante que é importantíssima, cai muito em prova, sobre essa apreciação de atos sujeito a registro, admissões a qualquer título, concessões de aposentadoria, reformas e pensões na administração pública, esse trabalho cartorial que o tribunal tem de apreciar a legalidade para fins de registro, é figurinha carimbada, tem jurisprudência, tem uma parte rica no regimento interno a respeito desse assunto. Ou seja, essas dicas de reta final, aqueles assuntos que deve se concentrar o estudo, são fundamentais para que o aluno... É até engraçado, né? Tem aluno que me diz assim, professor, essas dicas foram fundamentais. Quando eu fui ver a prova, boa parte das questões era justamente as dicas que vocês deram, né? Olha, pessoal, não menospreze essas dicas, porque se nós estamos aqui passando esse conteúdo para vocês, é porque nós temos um conhecimento aprofundado das bancas. Eu não tenho nenhuma prova de auditoria ou de controle externo e interno que eu não veja a prova, não identifique qual foi a referência que a banca elaborou essas questões. A gente vai fazendo aí, criando um juízo, né, um saber a respeito do estilo, né, do que essa banca é capaz de elaborar. Então essas dicas de reta final, sobretudo aqueles assuntos mais potenciais para a prova, são fundamentais, importantíssimos para diversos professores, né, diversas disciplinas. Outra dica importante é estudar tanto para a prova objetiva quanto para a prova discursiva, um peso para os dois, ou só na questão de dificuldade? As duas são importantes porque o candidato, para sobreviver na prova discursiva, que é uma segunda etapa, né, ele vai ter que conhecer o manual lá, oficial de redação do município, está claro isso. Ele vai ter que ter uma certa habilidade de escrever de forma objetiva, concisa. Eu tenho certa dificuldade de escrever. Leia bastante, exercite, faça alguns cursos tem professores, né, que dão aulas importantes, dicas importantes sobre provas discursivas, como solucionar questões, como organizar, estruturar essas questões. Então, a prova discursiva é fundamental. Agora, olha só, se você vai muito bem na prova objetiva, estudou todo esse conteúdo, essas 8 disciplinas, dissecou esse edital, você vai ter plena tranquilidade para dissertar, para fazer sua prova discursiva. Pelo contrário, a pessoa que tem muito conteúdo, muito conhecimento, tem que se segurar para não escrever demais na prova discursiva. Exatamente. Porque a concisão, a objetividade, a clareza contam muito, né, nessa prova discursiva. No dia da prova, estratégia para resolução, principalmente com relação à banca. Olha, dicas para o dia da prova, na véspera, né? Dia da prova é relaxar, encarar, ter a plena tranquilidade, o equilíbrio emocional e encarar essa prova. Mas de véspera, dá uma revisada, né? Os slides que nós professores colocamos aqui, disponibilizando nos cursos, são resumos importantíssimos, né? Ali, os slides que nós elaboramos, é a síntese, né? Já é um sumário, um resumo importantíssimo. Então, uma revisão de véspera é sempre importante. Lógico que cada candidato tem a sua estratégia própria, né? Tem uns que não gostam de véspera de estudar, gostam de descansar, porque já fizeram lá, cumpriram o que tinham que fazer em termos de estudo. Mas eu diria que na véspera, uma boa revisão, sobretudo nesses resumos próprios, né, que cada um faz, esses resumos, sem dúvida nenhuma, são muito importantes de véspera, essa revisão aí. Eu quando era concurseiro, eu até ria, né? Às vezes estava lá na prova, eu ficava rindo, né? Assim, porque aquela questão, justamente na véspera eu tinha revisado o meu resumo, caiu justamente, se eu não tivesse revisado, eu não teria o sucesso, porque ficou fácil, né, solucionar a questão, porque eu fiz essa revisão de véspera que era importante. Agora, revisar aquilo que é importante, né, pessoal? Ler, estudar um material que não agrega valor no estudo, aí você está perdendo tempo, né? É por isso que o Gran Cursos Online... Não vai aí cair na artimanha de comprar qualquer apostila aí na internet, tá? Tem materiais bons? Tem. Agora tem muito material que deixa a desejar, tá? Cuidado, tá? Você tem que estudar aquilo que é fundamental, que é importante. Por isso que o Gran Cursos Online já preparou, antes mesmo da publicação do edital, que foi hoje no dia 25, o projeto, como vocês perceberam que nós estamos com a camiseta aqui,
o projeto TCM Rio de Janeiro, a vaga é minha, né, professor? E o professor também está nesse pacote aí, né? Sem dúvida nenhuma, né? Com as aulas. A vaga já é sua, pessoal. Então basta aí arregaçar as mangas e vamos estudar aí. Exatamente. Então você pode acessar o nosso site, o nosso blog, blog.grancursosonline.com.br e o site grancursosonline.com.br. Lá você vai encontrar esse projeto com todo o material didático que você precisa para estudar. E agora é isso, né, professor? É estudar, as inscrições estão aí. Começam a partir do dia 1º de agosto, vai até início de setembro, a prova é 16 de outubro e 1º de dezembro, né, professor? Sem dúvida nenhuma. Primeira etapa em outubro, temos um tempo razoável até lá, dá para você se preparar com bastante afinco, né? Ler material. Tem pessoas que me perguntam em sala de aula, desculpa mais uma vez eu estar aqui falando demais, né? Mas tem pessoas que, professor, eu tenho um estilo de estudar dessa maneira, fazendo resumo. Outras assim, olha, eu gosto de mnemônicos. Olha, eu sou favorável a qualquer método de estudo, desde que fixe, né, o conteúdo, desde que você se sinta à vontade, esteja percebendo que você de fato está absorvendo aquele conteúdo. Eu sou favorável a qualquer metodologia. Agora, eu digo com bastante clareza, vai passar no concurso aquele que leu mais, aquele que estudou mais. Não tem receita de bolo, pessoal. É ler, ler e ler. Estudar, estudar, estudar. Tá? Lógico, ler um material robusto, um material de qualidade. Tá? E esse material não tenho material. Eu não tenho material, perdão, te cortei, né? Eu não tenho material ainda, não tem problema. Na minha disciplina, comece a ler orgânico e o regimento interno. Hoje, se for possível, né? Vou fazer uma brincadeirinha, posso? Pode, aqui? fica à vontade. Teve uma ocasião num fórum de concurso, eu estava lá, enfim, coordenando o bate-papo. Aí eu estava dizendo, olha gente, não tem muito mistério. Eu nunca errei questão, quando era concurseiro, de regimento interno. Né? Aí a aluna perguntou assim, professor, o que o senhor fazia então, já que o senhor nunca errou então, né? Já que o senhor bonzão, né? O senhor nunca errou questão quando era concurseiro que tratava de regimento interno. Eu falei assim, olha, eu levava o regimento interno para a cama todos os dias. Lia esse regimento interno todo dia. Olha, se você lê todo dia um capítulo do regimento interno, meu amigo, você acaba quase que decorando, né, o famigerado regimento interno. E aí a aluna não devia ter feito essa pergunta. A aluna perguntou assim, professor, mas o que eu faço com o meu namorado? Gente, eu fiquei sem graça, né? Mas aí eu não perdi o rebolado, falei assim para ela, olha, você não importa, namorado é importante, né? Mas antes, durante ou depois, não importa, você leia o regimento, ok? A leitura é fundamental. Desculpa a brincadeirinha, pessoal. E com essa dica do professor, eu encerro aqui mais um bate-papo para você que está se preparando para o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Professor, muito obrigado pela presença. Valeu, amigo. Foi um prazer estar aqui com você, conversando aí. Prazer estar com todos aí. E esperamos aí contar com a confiança de vocês, né? Vamos lá. A vaga é nossa, né? A vaga é sua. Eu já estou lá. Espero contar aí a minha felicidade. A minha felicidade é receber a notícia de que um outro colega, um outro candidato, aluno, ex-aluno, logrou êxito e agora é colega, né? Ele vai exercer ali a atividade de controle externo no Tribunal de Contas, exercer essa atividade fundamental, importante para a sociedade, né? É um exercício de cidadania, acima de tudo, de muito aprendizado e ainda tem uma remuneração boa, né? Então é tudo de bom pertencer aos quadros aí dos Tribunais de Contas do Brasil. E é isso. Só tenho a agradecer a você aí, concurseiro, que está nos acompanhando. Agora depende de você. O Gran Cursos Online está oferecendo todo um material, um projeto para você se dedicar a isso. E lembre-se, estudar para concurso público exige eficiência. E o tempo é o recurso mais precioso. Com essa frase, eu espero que você aí passe. São 18 vagas, mais cadastro reserva. Você só precisa de uma vaga. E nós estamos aqui para isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.